Peru. O presidente Pedro Castillo foi destituído, teve a destituição do cargo aprovado pelo Congresso, depois de tentar dissolver o parlamento e antecipar eleições, decretando ainda um estado de exceção. A Polícia Federal peruana, inclusive, chamando Castillo de ex-presidente, informou há pouco que o político foi detido. E justamente para a gente discutir esse assunto, repercutir tudo que acontece por lá, a gente convidou para o Bastidores do Poder desta quarta-feira o professor de Relações Internacionais da SPM, professor Leonardo Trevisan, mais uma vez conosco aqui na programação da RB. Professor, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, meu caro? Boa tarde, Cristiano, boa tarde a todos que nos escutam. Professor, é mais um capítulo nessa confusa história política do Peru, né? Não há dúvida, a palavra certa é essa mesmo, né? Confusa história política. Para se ter uma ideia, nos últimos 4 anos eles tiveram 6 presidentes. Só por isso a gente tem uma ideia mais ou menos de como isso está. Para este presidente que tomou posse, Pedro Castillo, que tomou posse em julho de 21, ele teve 5 gabinetes presidenciais. Na prática, 5 primeiros ministros, que ele foi obrigado a trocar todo o gabinete. Não tinha nenhuma estrutura política, nenhum apoio político, nem no Congresso e nem nas forças políticas do país. De certa forma, Cristiano, traduz um pouco o cenário eleitoral peruano. A eleição de Pedro Castillo teve 18 candidatos. De alguma forma, os 2 primeiros que foram para a disputa, Castillo teve 18% dos votos e a Keiko Fujimori, filha do velho ditador Fujimori dos anos 90, teve 30% dos votos. Castillo foi, na prática, escolhido por uma visão um pouco mais radicalizada. Ele era um sindicalista, principalmente no cenário do sindicato dos professores públicos, fez várias promessas. Quando chegou ao poder, não cumpriu essas promessas, não teve nenhum apoio político, principalmente porque tinha apenas 18% do parlamento. Num parlamento de 130 deputados, Castillo tinha menos de 30 deputados, 25 deputados. Na prática, ficava muito difícil para viabilizar o dia a dia do governo, o cotidiano do governo. As trocas de gabinetes representavam isso. Agora, professor, o que justifica essa, pelo menos aparente, fragilidade do processo democrático peruano, hein? Meu caro, você tocou no ponto certo. O problema é a fragilidade, né? Porque é muito difícil você imaginar que você tem 18 candidatos a presidente da República, todos eles com menos de 5, 8, 10% dos votos. A própria esquerda peruana tinha um candidato mais racionalizado, Hernando de Soto, de centro-esquerda, um homem que trabalhou a vida inteira em organismos internacionais, com uma proposta organizada. Ele perdeu o direito de ir para o segundo turno com Keiko Fujimori, que é de uma direita mais pesada peruana, por menos de 40 mil votos para o Pedro Castillo, que era uma pessoa mais radicalizada, difícil de compor. Todos imaginavam que Pedro Castillo, todos repetem esta frase no Peru, Pedro Castillo não foi eleito presidente. Nós é que não queríamos Keiko Fujimori. Qualquer um que fosse Keiko Fujimori reuniria um bloco de partidos. Só que isso não se traduzia em apoio parlamentar. O próprio presidente Castillo, desde o início, recusou uma composição política no parlamento. Era mais ou menos uma crônica de morte anunciada o seu governo. De fato, era difícil manter-se. A sucessão de crise era bem esse papo. Este episódio com Castillo não é diferente do episódio com Martin Vizcarra, não é diferente com Kuczynski, o outro presidente destituído. Em todos eles, falta base política parlamentar e eles são destituídos pelo parlamento. Só tem um fato que a gente tem que notar. Os militares peruanos mantiveram-se absolutamente em silêncio e o comandante do exército peruano demitiu-se junto com os outros ministros em respeito à democracia. Nesse aspecto, nós temos que ver que a América Latina
de alguma forma, evoluiu para soluções mais radicalizadas nesse sentido. O senhor tocou num ponto importante, porque desde o primeiro momento as Forças Armadas peruanas destacaram que o presidente estava tentando executar era um golpe, era irregular e ia contra a Constituição peruana. O próprio Supremo peruano também destacou a irregularidade no processo que Pedro Castillo tentou implantar durante esta tarde lá no Peru e que acabou dando toda essa repercussão nessa quarta-feira. Professor, mas o que a gente pode esperar agora do Peru? Porque se a gente pegar nesse passado recente, foi todo mundo para cadeia. Ninguém conseguiu se firmar com o presidente do país, foi todo mundo para cadeia. É uma maluquice que acontece por lá. O que a gente pode prever como futuro político próximo, pelo menos, para o país, hein? Olha, para você ter uma ideia da situação política peruana, um dos presidentes peruanos, Alan Garcia, há 4 anos atrás, quando a Polícia Federal peruana ameaçou entrar na casa dele para prendê-lo por denúncias de corrupção, ele se suicidou. É este exemplo, é este o quadro. Não foi diferente com Kuczynski, que era um outro presidente que também tinha pouco apoio parlamentar. O que a gente tem que olhar é que talvez o exemplo do Chile vá chegar para toda a América Latina. Seja necessário uma atualização da composição, social, de algum modo, uma reescrita das constituições nesses países. O Peru não é um país pobre, nós temos que ter muito claro isso. O Peru ele é o segundo produtor mundial de cobre, é o segundo produtor mundial de prata. O Peru é o terceiro produtor mundial de zinco, é o quarto produtor mundial de estanho. Basta essas informações para a gente ver, fora petróleo, gás. Então, é um país que tem um potencial. Porém, 70% da população peruana é indígena e está distante, absolutamente distante, daqueles postos mais promissores da sociedade. Este é o quadro. Não é diferente no Chile. Essa população mais pobre está cobrando, de alguma forma, uma posição. E eles não conseguem, porque a Constituição, de alguma forma, peruana, é um pouco excludente desses outros direitos.